Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os agentes extintores. Em uma aula anterior, nós aprendemos sobre os métodos de extinção, que são abafamento, resfriamento, quebra da reação em cadeia e isolamento. Nessa aula de hoje, nós vamos aprender quais são as substâncias que serão utilizadas nesses métodos de extinção. Então vamos lá, o que vem a ser um agente extintor? A definição aí deixa bem claro para a gente. São substâncias que, empregadas contra o fogo, atuarão cancelando a ação de um dos elementos que dão origem ao fogo. Nós já estudamos sobre quais são esses elementos na aula de teoria do fogo. Os elementos que dão origem ao fogo são reação em cadeia, combustível, calor e comburente. A figura do slide ela representa um tetraedro, ou seja, um quadrado do fogo, uma figura que possui 4 lados, que representa a união dos 4 elementos que dão origem ao fogo. Um agente extintor, ele é uma substância que, quando empregada sobre o fogo, ela vai atuar cancelando ou diminuindo a influência de um desses elementos na origem do fogo. O primeiro que nós vamos estudar, e é o mais comum, é a água. Nós vamos ver algumas características da água como agente extintor. Dentre todos os agentes extintores, o mais abundante, o mais fácil de ser encontrado na natureza é a água. A segunda característica dela é que ela apaga principalmente por resfriamento. Quando nós lembramos lá da aula de métodos de extinção, nós vemos que resfriamento ele é um dos métodos de extinção. Ele é uma das técnicas, dos modos para apagar o incêndio. E a água, ela atua principalmente resfriando o foco de incêndio, cancelando o calor ou diminuindo a ação do calor dentro dos elementos que dão origem ao fogo, fazendo com que a chama ela se apague. Uma outra característica dela é que ela possui grande capacidade de absorver calor. Quanto mais fragmentada a água estiver, mais calor ela absorve. O que eu quero dizer com isso? Se eu pego 1 litro de água com um balde e jogo em cima de um foco de incêndio, ele absorve uma quantidade X de calor. Se eu pego essa mesma quantidade de água que estava dentro do balde e fragmento essa água, ela vai absorver 1.700 vezes mais calor do que ela na sua forma não fragmentada. Uma outra característica importantíssima que todos nós devemos entender e saber isso é que ela conduz eletricidade. Sabendo dessa informação, nós vamos nos precaver sempre que formos utilizar a água quando estivermos combatendo incêndio com equipamentos elétricos energizados. Ou nós vamos evitar a sua utilização, ou nós vamos fazer esse combate. Na impossibilidade de nós utilizarmos um outro agente extintor, esse combate ele deve ser feito a uma distância maior, evitando o contato do nosso corpo com a água. Uma outra característica da água é que ela é o agente extintor universal. O que isso quer dizer? Ser o agente extintor universal significa que a água ela pode ser utilizada em qualquer classe de incêndio. Claro que com as devidas precauções em determinados tipos de classes, como por exemplo no líquido inflamável. Eu posso utilizar água líquida inflamável desde que eu não jogue um jato diretamente sobre a superfície do líquido, que vai fazer com que ele se transborde. Eu posso utilizar um leque por cima do líquido inflamável, fazendo com que o contato do líquido com o comburente diminua. Uma outra característica é que a água ela pode ocasionar o transbordamento quando utilizado em líquidos inflamáveis. Acabei de dizer aqui agora, no exemplo anterior. Quando eu me deparo com um foco de incêndio onde há a presença de líquidos inflamáveis, eu devo evitar a utilização de água. Ou se eu utilizar água, eu tenho que saber utilizar da forma correta, utilizar a técnica correta. Eu não posso direcionar um jato de água diretamente para a superfície do líquido. Isso vai ocasionar o transbordamento desse líquido. A água ela é mais pesada, ela vai se depositar nas partes inferiores do líquido, fazendo com que o líquido ele transborde. Ela vai ocupar o local do líquido inflamável dentro do recipiente, fazendo com que o líquido ele saia do recipiente, transborde, podendo até espalhar e propagar esse incêndio. Temos que tomar muito cuidado com a utilização da água com líquidos inflamáveis. Um outro agente extintor que nós estudaremos agora é a espuma. Características da espuma como agente extintor. O primeiro é que ela é mais leve que os líquidos inflamáveis. Isso aqui é ideal
para que ela possa ser utilizada no combate a incêndio classe B, que são os incêndios que envolvem líquidos inflamáveis. Como ela é mais leve do que o líquido inflamável, ao jogar espuma sobre ele, ela vai ficar depositada acima do líquido inflamável, impedindo o contato dele com o comburente, fazendo com que o incêndio apague. Uma outra característica dela é que ela pode ser química ou mecânica. Qual é a diferença disso? A espuma química, ela é formada, ela é gerada a partir da união de alguns elementos químicos, sulfato de alumínio e sódio, por exemplo. Já a espuma mecânica, ela é formada através da união da água, do líquido gerador de espuma, LGE, e o ar. O batimento dessas substâncias vai gerar a espuma que será utilizada no combate a incêndio. Ela resfria porque na sua constituição ela também pode possuir água dentro dela, né? Uma outra característica da espuma é que ela atua principalmente por abafamento, mas também atua por resfriamento. A atuação dela por abafamento, ela se dá pelo fato de que ela impede o contato do líquido inflamável com o comburente, que é o oxigênio. Mas ela também age por resfriamento, porque na sua composição possui água. E o fato de ter água na sua formação é que nós temos aí a última característica dela, que ela não pode ser utilizada em incêndios classe C, que são incêndios que envolvem materiais elétricos energizados. A água, ela é um excelente condutor de energia, e se por acaso houver aí algum descuido da pessoa que estiver manuseando esse agente extintor, ele pode sofrer uma descarga elétrica. O outro agente extintor que nós vamos estudar aqui é o pó químico. Eles são utilizados conforme a classe de incêndio que eles vão combater. É por isso que nós temos essas classificações aí, ó. Pó ABC, que combate incêndios classe A, classe B e classe C. Vamos recordar? Incêndio classe A é um incêndio que envolve materiais sólidos. O incêndio classe B é um incêndio que envolve líquidos inflamáveis. E o incêndio classe C é um incêndio que envolve materiais elétricos energizados. Então, o pó químico ABC ele pode ser utilizado nessas três classes. Já o pó BC, que é o PQS, é o mais comum que nós vemos por aí, é o tipo de pó químico que pode ser utilizado em incêndios classe B e classe C. Já para os incêndios classe D, existe uma categoria de pós químicos especiais, que são utilizados especificamente para incêndios que envolvem metais pirofóricos, que são os incêndios classificados como classe D. O pó químico, ele age principalmente, a sua principal forma de extinguir incêndio é por quebra da reação em cadeia, mas ele também age por abafamento, porque ele também impede o contato do comburente com o material que está queimando. O próximo agente extintor que nós vamos ver agora é o CO2 ou gás carbônico. As suas principais características estão listadas aí no slide. Ele é mais denso do que o ar, ou seja, ele é mais pesado do que o ar. Quando você lança o gás carbônico na atmosfera, ele fica depositado nas partes baixas. Ele não possui cor nem cheiro. Quando nós lançamos ele, nós não sentimos o odor do gás carbônico. Outra característica é que ele não polui, não é tóxico e não é corrosivo. Ele também não conduz eletricidade. Ele é um gás asfixiante, ou seja, se nós estivermos em um local fechado e nós inundarmos esse local com gás carbônico, nós vamos ser asfixiados por esse gás. Outra característica é que ele apaga por abafamento e resfriamento. Abafamento é fácil nós entendermos, né? Porque ele ocupa o local do oxigênio, quando ele é lançado na atmosfera, impedindo o contato do oxigênio com a chama. Já o resfriamento é porque todo gás, quando ele está sob pressão dentro, como por exemplo, dos extintores de incêndio, quando eles são jogados para a atmosfera, eles atingem baixíssimas temperaturas. Uma outra característica que ele possui é que ele não deixa resíduos. Isso é muito importante saber porque, caso nós tenhamos que escolher entre dois extintores, um de CO2 ou um de pó químico para combater incêndio classe C, eu vou optar sempre pelo de CO2, porque ele não deixa resíduo. Digamos que eu esteja combatendo um incêndio classe C em uma sala com vários computadores, um ao lado do outro, e um deles está queimando. Se eu utilizar um extintor de CO2, como ele não deixa resíduos, eu vou combater o incêndio na máquina que está queimando e as demais não serão danificadas. Mas se eu optar por escolher o extintor de pó químico para combater esse mesmo incêndio, nesse mesmo exemplo que eu dei, eu posso combater aquele incêndio, eu vou apagar as chamas que estão naquele computador que está queimando,
mas eu corro o risco de danificar os equipamentos que estão ao redor, porque o pó químico ele deixa resíduo e ele é corrosivo. Outra característica que ele possui é que ele é indicado para a classe C. Foi isso agora que nós acabamos de explicar. Ele é muito bem aceito em equipamentos elétricos e eletrônicos sensíveis. E a última característica dele, eu também já cheguei a falar um pouco sobre isso, é quando ele é utilizado, quando ele está em uso, ele atinge baixíssimas temperaturas, menos 40 graus. E é por isso que ele também age por resfriamento, quando ele apaga um foco de incêndio. E é isso aí, pessoal. Encerramos aí mais um módulo do nosso curso. Grande abraço e até a próxima aula.